Olá, meu quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula? Aula de Geografia, página 216. Vamos lá? Hoje é dia 24 de novembro. Vamos começar? Acompanhe, então, a minha leitura, certo? A modernização dos transportes. Num país tão grande e diversificado como o nosso, onde um dos problemas essenciais é a integração do território nacional, a rede de transportes é fundamental. As pessoas precisam se locomover, as mercadorias precisam ser levadas aos vários pontos de consumo e, cada vez mais, as trocas rápidas de informações é necessária. No período colonial, o primeiro meio de transporte mais organizado era a navegação de alto custo feita através dos portos litorâneos, regionais que escoavam o açúcar. Lembram disso, meus amores? As fazendas, né? Os engenhos, eles produziam açúcar, e esse açúcar, ele era transportado até os portos e levados, né, para a Europa. Eles eram vendidos lá. Por isso que fala aqui, ó, escoavam o açúcar, depois o ouro, os bandeirantes encontraram, né, ouro, diamantes, e depois, posteriormente, o café, enviados para a Europa. A conexão de uma região a outra, norte, sul, era feita de um porto a outro, cabotagem. Mas internamente, o acesso que existia eram, né, estradas de terra ou navegação precária pelos rios, utilizados aí pelos bandeirantes, os rios Tietê, São Francisco, tá bom? Aqui vemos a imagem, tá, do Porto de Recife. Olha aí, ó, Recife e seu porto. Vemos também uma estrada, olha aí, né, de terra, né? Muito bem, olha aí. Entre 1870 e 1920, sob o controle e interesse dos ingleses, foram implantadas, construídas as ferrovias. Elas surgiram no Nordeste, no recôncavo baiano, olha aqui no mapinha, certo? Olha aqui o recôncavo baiano, e principalmente em São Paulo, para servir a economia cafeeira, transportando seus produtos até os portos. Vemos também, além do mapa, né, mostrando o recôncavo baiano, nós estamos vendo também em verdinho aqui, gente, ó, aqui é a Bahia, certo? Aqui é o recôncavo baiano. A gente está vendo aqui do ladinho uma antiga estação de trem, né? Outro meio bastante viável no Brasil é o transporte através dos rios, as hidrovias. Nós temos muitos rios de planície, não de planalto com quedas d'água, né? De planície, tá bom? Já sabemos que é uma grande quantidade de rios, mas poucos foram usados regularmente como forma de integração e transporte. Destacam-se os rios amazônicos e o rio São Francisco, que foram utilizados tradicionalmente para integrar as regiões banhadas por suas águas. Estamos vendo aqui duas imagens, né? Olha que bonito. A primeira imagem, encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, e aqui o rio São Francisco, né? Muito bem. O desenvolvimento industrial e, sobretudo, a implantação das multinacionais automobilísticas na década aí de 50 trouxe a necessidade de uma rede de transportes que integrasse as áreas produtoras de matérias-primas com as áreas de produção. O que isso está falando, meus amores? Que quando começaram, né, as indústrias, né, aqui no Brasil, houve aí uma necessidade de fazer uma conexão entre o campo, a matéria-prima lá no campo, ela tinha que ir para as indústrias, então tinha que ter aí um acesso do campo até as indústrias, e também depois o produto, ele tinha que ser escoado, né?
pelo Brasil. Então, trouxe as indústrias, elas trouxeram essa necessidade de uma rede de transportes que integrasse as áreas produtoras de matérias-primas lá no campo com as áreas de produção, onde as indústrias estavam, além de fazer a distribuição eficiente das mercadorias rapidamente para agilizar o lucro dessas empresas. Aí, gente, para fazer tudo isso, o que transforma as rodovias, né, na rede dominante de transportes no país. Então, a rede de transportes que domina, predominante, que tem mais aqui de carga no nosso país, são as rodovias. A partir da década de 70, o governo federal criou uma rede rodoviária que atende à integração das várias partes do Brasil. Observe nos mapas a seguir os vários tipos de rodovias criadas que completavam ou criavam redes menores e regionais. Então, na página seguinte, página 219, estamos vendo aqui as rodovias, né? BR. Por que BR? Porque são rodovias de responsabilidades do governo federal. Então, olha que interessante. As rodovias longitudinais, elas ligam o norte ao sul. Então, a gente está vendo aqui, ó, BR, lembra que eu falei BR, que são rodovias aí, a responsabilidade é do governo federal, certo? Então, eles que mantêm, constroem. Então, ó, BR 174, BR 163, BR 153, BR 116, BR 101. Reparou que começa com o número 1? Então, as rodovias longitudinais, BR, a sigla BR, e com o número 1, depois vem aí os dois algarismos restantes. Rodovias radiais, por que radiais? Porque elas têm o centro e do centro elas irradiam, olha. Então, a gente está vendo aqui Brasília e vai, olha, para todas as direções. Então, nós temos as BRs aí que começam com 0, tá bom? 080, 010, 020, certo? Então, essas são as rodovias radiais. Temos também as rodovias transversais. Elas atravessam horizontalmente, tá? O nosso país. Então, olha lá. Elas começam com o número 2. Então, BR 210, BR 230, BR 251, aqui embaixo BR 290, certo? Temos também as rodovias diagonais. Então, olha essa daqui, ó. Elas começam com o 3. Olha aqui, de Manaus para São Paulo. Então, são rodovias diagonais. Então, a gente está vendo aqui. A opção por rodovias como forma prioritária de transporte, ou seja, a gente usa muito a rodovia para transportar a carga no Brasil, temos aí alguns problemas. Dependência com relação ao preço internacional do petróleo, né, o combustível para os caminhões, o custo dos fretes que encarecem o produto final, então o produto fica mais caro por causa do combustível, do frete. Tem também o custo de manutenção das estradas, uma frota crescente de caminhões e, além de tudo isso, um alto nível de poluição atmosférica com a queima desses combustíveis pelos caminhões. Então, nós temos aqui alguns problemas, certo? Por isso, a partir da década de 90, foram realizadas, né, a privatização de ferrovias e a construção de novas vias, investimento nas vias navegáveis e criação de novas hidrovias, o planejamento e modernização dos portos. Os transportes aéreos encontram também condições particularmente favoráveis em nosso país, devido à dimensão de nosso território e à demanda de deslocamentos de longa distância, o que torna o avião o meio mais cômodo que qualquer outro meio de transporte. Só que ele é caro, né? Para transportar carga, muito caro. Para pessoas também já é caro. Essa situação levou à criação de várias companhias aéreas de grande porte, além de várias regionais. Gerou também a criação de uma ampla infraestrutura de aeroportos e alfândegas. Vamos observar esses dois mapas. Ele está mostrando a carga, né?
Então, olha que interessante. E o outro, o número de passageiros. Então, a saída das cargas. Olha só, internacional aqui, tá? É o laranja. Então, o que que a gente está vendo? As saídas internacionais de carga. Então, a gente vê também aqui em Manaus, um pouquinho aqui em Porto Alegre, um pouquinho aqui, bem pouco, né? Em Salvador, na Bahia, Recife, né, no Pernambuco, mas você vê aqui a grande parte da carga, tá? As saídas são por São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho mais por Porto Alegre e Manaus, mas a grande concentração está aqui, gente, certo? Em São Paulo. Isso acontece também quando a gente observar aqui o número de passageiros, os voos internacionais, né? A gente também vê uma concentração aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, o que, que é aqui? A carga doméstica. Então, você já vê que está um pouquinho mais distribuída. E aqui também, né? Os voos domésticos, eles já estão bem mais distribuídos pelo nosso país. Pro, mas o que seria um voo doméstico? É um voo que sai de um ponto de dentro do Brasil e vai para outro ponto dentro do Brasil, não sai do Brasil. Então, nós chamamos de voo doméstico. Então, aqui a saída doméstica, então a gente vê que é dentro do nosso país. A saída internacional de carga já vai do Brasil para outro país. Aqui o número de passageiros, né, os voos internacionais saem do Brasil para outros países. Então, a gente vê uma grande concentração aqui em Guarulhos, né? Galeão também no Rio de Janeiro. Gente, e o voo doméstico é de um ponto do Brasil, dentro e começa, sai de um destino, né? Sai do Brasil, sai de um ponto do Brasil e vai para outro ponto dentro do Brasil. Não sai do Brasil. Isso é um voo doméstico, certo? É aqui mesmo, dentro do país, não sai. A circulação é interna, tá bom? Com tudo isso, houve a necessidade de um aumento significativo das linhas de transmissão elétrica no país, o que permite um alcance maior das conexões de dados via as redes de televisão, internet. Dá uma olhadinha também neste mapa, né? Sistema elétrico. Olha aqui, veja aí quantas hidrelétricas nós temos na região Sudeste e Sul, onde teve aí, né, as maiores saídas de carga e de pessoas. Bom, agora vamos fazer os exercícios. Diálogo com o texto. Os meios de transporte e comunicação, agora a gente está falando de comunicação e de transporte, passaram por diversas mudanças ao longo do tempo. Recorte e colhe as imagens que estão no final do caderno, observando a sequência de evolução. Então, a gente vai fazer aqui uma linha de evolução do televisor, da embarcação, do telefone, do avião. Você vai pegar a folha, pode destacar. Ela está lá na página 249. Então, você vai destacar e recortar essas figuras, tá bom? Então, pause um pouquinho a aula, recorte para fazermos juntos esse exercício, tá bom? Pronto? Já recortou? Vamos fazer o exercício? Pegue também uma cola, mas não pegue cola líquida, ela é a base de água. Pegue cola bastão, tá bom? Já está tudo recortadinho. Então, vamos lá. Vamos fazer a linha aqui de evolução da televisão, né? Do televisor. Gente, começou, a televisão era pesadona, com tubo. Pergunta para uma pessoa mais velha aí da sua família, tinha tubo na televisão. Depois a televisão foi se modernizando até chegar nos dias de hoje, né? Televisão de LED, plasma, as televisões inteligentes, smart TVs, né? Smart quer dizer inteligente, que elas se conectam à internet. Olha que linha, né, de evolução aí. E não parou por aí, hein? Daqui a alguns anos, com certeza, vão surgir aí aparelhos mais modernos, tá bom? E as embarcações? Elas começaram, gente, põe um certinho de verde aí, não cola tortinho não, hein? Cola direitinho. As embarcações, né, começaram a remo, né? Embarcações de madeira. Depois eles começam a utilizar as velas, né? Mas sem motor também, com o vento, não é verdade? Madeira, até a gente chegar hoje em dia
nessas grandes embarcações, né, os transatlânticos. Gente, quando as pessoas fazem cruzeiros, são verdadeiras cidades, clubes, né, com várias piscinas, shoppings, salas de jogos. Que evolução, não é verdade? E o telefone? Ai, o telefone começou lá com o Graham Bell, né? O telefone, gente, quando ele começou, não dava para falar e ouvir ao mesmo tempo. Ou falava ou ouvia. As duas coisas não dava. E tem mais, tinha que ligar para a telefonista para ela fazer a conexão. É, meus amores. E aí o telefone, ele era fixo. Aí a gente começa com os telefones móveis, os celulares, eles eram grandões, pesadões, até chegarmos hoje nos smartphones, né? Os telefones inteligentes, né? Um grande avanço, não é verdade? Muito bem. E o avião? Gente, tem aqui o 14 bis, né? Aviões bem simples, rudimentares. Passamos pelos bimotores, aviõezinhos, né? Até chegarmos aí nos Boeings, também não parou por aí. A gente está fazendo um recorte dessa linha de evolução, não é verdade? Pondo também um certinho bem bonito. Bom, escolha um deles, né? Quais? Televisor, embarcação, telefone, avião, para escrever um pequeno texto sobre a sua evolução e o que influenciou na vida das pessoas. O que influenciou na vida das pessoas, tá bom? Então você vai escolher um. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, tá bom? Então, mas escolhe um aí e faça. Eu já estou indo para o exercício 2. Assim que eu terminar o exercício 2, eu dou um exemplo aqui nesse da bolinha, tá bom? Então, segundo o texto lido, apresente uma vantagem e uma desvantagem para o uso de cada transporte. Então, vamos lá. Tem lá transporte, vantagem e a desvantagem. Aeroviário, vantagem, gente, é rápido, né? A longas distâncias, ele é mais rápido, tem mais conforto. Só que ele tem uma grande desvantagem. Ele não é acessível a todos, é muito caro, é. Então, para carga, então, é muito caro. Isso vai deixar aí o produto final muito, muito caro. Então, um elevado consumo de combustível também tem essa parte aí, certo? Mas ele é caro. Hidroviário, a vantagem, transporta aí grande quantidade de carga. E olha, tem mais uma vantagem: pouco impacto ambiental. Só que ele também tem a desvantagem: ele é demorado, ele é mais lento, certo? Ferroviário tem vantagem, né? A vantagem que o baixo custo de transporte o baixo custo de transporte. E você pode transportar aí várias coisas. Só que tem uma desvantagem. Você tem que levar a mercadoria até o trem e depois você tem que tirar a mercadoria do trem. Então, qual é a desvantagem? Não possui flexibilidade de trajeto, depende de outros transportes. E o rodoviário? A vantagem é que ele atende, né, a integração das várias partes do país, certo? E uma desvantagem, tem várias, tá? Mas o custo da manutenção das vias, alto nível de poluição, gasto, né, com combustível, tudo isso aumenta o preço da mercadoria, tá bom? Bom, escolha um deles lá na bolinha, né, para escrever um pequeno texto. Eu vou te dar um exemplo, tá? Então, vamos lá ao exemplo, né? Graham Bell inventou o telefone em 1876. Ele funcionava de maneira bem básica. Ou você ouvia ou você falava. Não era possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. De lá para cá, o telefone foi evoluindo até chegarmos aos telefones inteligentes, os smartphones de hoje, né? Essa evolução facilitou a comunicação entre as pessoas, né? Ficou muito mais rápido falar com qualquer pessoa em qualquer ponto aí do planeta, certo? Muito bem. Lembrando que você pode fazer diferente, certo? Pause a aula também quando houver necessidade de fazer aí uma cópia, por exemplo, ou volte para ouvir a explicação, tá bom? Continuando então, meus amores.
Analise o gráfico e responda. Olha que interessante, é uma comparação de matrizes de transporte de carga de países de mesmo porte territorial. Então, são países assim que têm quase o mesmo porte, o mesmo tamanho territorial, tá bom? Então, olha que interessante, mais ou menos, tá? Então, olha só essa comparação entre, né, o transporte de carga através da ferrovia, trens, rodovia, né, os rodoviários e o aquaviário, né, ou outros, né? Então, tá lá aquaviário ou outros tipos, tá bom? Então, olha que interessante, a Rússia, olha aqui, 81% da carga, né, do transporte de carga lá na Rússia é feito pelo sistema ferroviário. E o sistema ferroviário, a gente viu que uma das vantagens é o baixo custo, não é? Então, 8% pelo rodoviário e 11% pelo aquaviário. O Canadá, olha só, 46% do transporte de carga é feito pelo sistema ferroviário, 43% pelo sistema rodoviário, 11% pelo aquaviário. A Austrália, 43%, né, do transporte de carga é feito pelo sistema ferroviário, 32% pelo rodoviário, 25% pelo aquaviário. Estados Unidos, 43%, né, do transporte de carga é feito pelo sistema ferroviário, 32% pelo sistema rodoviário, 25% pelo aquaviário. A China, 37% do transporte de carga é feito pelo sistema ferroviário, 50% pelo rodoviário, 13% pelo aquaviário. Agora vamos compará-los, né, com o Brasil, o nosso país. 15% apenas, olha só, hein? O menor de todos aqui. 15% do transporte de carga do Brasil é feito pelo sistema ferroviário. Lembrando que ele é de baixo custo comparado aos demais, né? E olha, só 15%. O rodoviário, que tem aí vários problemas, né? Poluição, o combustível, né? A manutenção das vias. Olha só, predomina no nosso país. 65% de toda a carga, de todo o transporte de carga no Brasil é feito pelo sistema rodoviário, 20% pelo sistema aquaviário. Se a gente comparar, olha aqui a Rússia, né? 81% de todo o transporte de carga é feito por trens. Comparado com o Brasil, olha só, né? 15%. Isso mostra que o Brasil precisava investir mais em ferrovias, no sistema ferroviário, né? Bom, aqui vem duas perguntinhas baseadas, então, no nosso gráfico. Por que o Brasil apresenta a maior porcentagem no transporte de carga rodoviário? Gente, as indústrias, né, elas foram implantadas aqui no Brasil e tinham uma necessidade urgente de fazer o transporte da matéria-prima lá do campo até a indústria. E depois da indústria tinha que escoar essa mercadoria, o produto, né? Então, o que que o Brasil fez? Investiu no sistema rodoviário. Então, olha só, porque investiu na construção de rodovias, pois tinha um mercado automotivo em produção, as indústrias, né? Com o desenvolvimento industrial, houve a necessidade de uma rede de transportes que ligasse as áreas produtoras de matéria-primas lá, né, no campo, com as áreas de produção, lá nas indústrias, gente. Além de fazer a distribuição, depois o produto, né, além de fazer a distribuição eficiente das mercadorias rapidamente para agilizar o lucro dessas empresas. Então, o Brasil investiu muito no sistema rodoviário. Comparando o transporte mais utilizado na Rússia, que é o sistema ferroviário, né? E no Brasil, qual dos dois países tem um custo menor no transporte de carga? Gente,
Quem tem um custo menor é a Rússia, né? Porque o transporte ferroviário tem um baixo custo nessa operação. Lembrando, né, que os custos do sistema rodoviário são colocados no produto final. Às vezes você pergunta por que é tão caro, né? Olha aí, você já está vendo aqui e já vai entendendo isso melhor, tá bom? Põe um certinho bem bonitinho de verde, certo? As imagens a seguir, elas estão mostrando, né, estações ferroviárias em tempos diferentes. A gente está vendo uma estação ferroviária em 1950, olha aí, né, a Maria Fumaça, né? Não tem esse nome por acaso, né? O carvão é a forma de energia, então soltava toda aquela fumaça. E a estação ferroviária aqui no município de São Paulo, em 2016, né? Estamos vendo aí estações ferroviárias, mas em tempos diferentes em 1950, né? 70 anos atrás, em 2016, 4 anos atrás. Estamos no ano de 2020. Então, olha a perguntinha. Esse meio de transporte é utilizado por pessoas e para levar cargas até hoje, certo? Isso acontece desde 1950. O que mudou em relação à fonte de energia utilizada por ele? Gente, o que mudou antes, a energia utilizada era o carvão. Hoje não, atualmente é a energia elétrica. Então, o que mudou em relação à fonte de energia? Antigamente era o carvão e atualmente energia elétrica, certo? Complete o quadro com as informações solicitadas. Então, vamos lá, né? Semelhanças e diferenças. Então, semelhanças, né? Os dois, né? Transporte de pessoas, tanto em 1950 como em 2016, 2020, né? O sistema ferroviário, a semelhança é que ele transporta pessoas, né? Diferenças, a energia, você viu, carvão passou para energia elétrica, transporte de carga também. Então, as semelhanças é que eles continuam, né? Até o dia de hoje, transporte de pessoas e transporte de carga, certo? A diferença está na energia, no tempo de viagem e no conforto também, certo? Essas coisas melhoraram bastante. Bom, sistema ferroviário, né, os trens. Esse meio de transporte atende as pessoas da região em que você mora? Atende, né, meus amores? Nós temos o trem aqui na nossa região. Muitas pessoas utilizam o trem para ir para São Paulo, capital, né, para trabalhar, ou vai de outras cidades para a capital, ou vice-versa, da capital vem para cá. Então, nós temos sim, o trem atende a nossa região. Você já andou de trem? Não. Ah, então quando a pandemia passar, quando tudo tiver, né, melhor, convida alguém da sua família, faça um passeio de trem, vá até a Estação da Luz, você vai gostar bastante, certo? Bom, lição de casa 3, ela está na página 248, tá bom? A modernização produzida pelo processo industrial, então a modernização produzida pelo processo industrial, as indústrias, né? Sem dúvida, nos trouxe muitas coisas boas. Entretanto, esse processo também trouxe muitos problemas. Quais são as coisas boas? Aumento de produtividade, eficiência, rapidez na produção. É, isso aí melhorou bastante. Mas também trouxe muitos problemas, né? O desemprego, falta de mão de obra qualificada, impactos ao meio ambiente, trouxeram esses problemas também. O que vocês vão fazer, meus amores? Pesquise uma notícia, pode ser em jornal, pode ser na internet, sobre esse assunto. Qual o assunto? A modernização produzida pelo processo industrial, certo? Então, você vai pesquisar, vai colar nesse espaço e a seguir você vai escrever com suas palavras o que você entendeu sobre o fato. Meus amores, se você não tiver impressora, tudo bem, pode olhar, fazer um desenho bem bonito, leia e escreva, né, nessas linhas abaixo, o que você entendeu sobre isso. Se quiser recortar, né,
imprime, recorta, cola nesse espaço, não deixa aparecer, né, ficar para fora desse espaço. Coloque a fonte, mesmo fazendo um desenho, se você não imprimir, coloque a fonte. A fonte não é Google. Google é um site de busca. A fonte, ela começa com www. Alguma coisa. É um link, tá bom? Aí você coloca o link da notícia que você pesquisou. Então, é uma pesquisa que fala sobre a modernização produzida pelo processo industrial. Você pode falar do desemprego, você pode falar dos impactos ao meio ambiente, que são problemas, né? Você pode falar também das coisas boas, né? Aumento da produtividade, a eficiência, a rapidez, tá bom? É isso então. Meus amores, façam tudo sempre com muito amor, carinho, empenho e capricho, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente!